História Moderna 1, Seção 14, Texto 3. Transformação social e crise do século XVII. Introdução. Espanha, 1605. Ano do nascimento do príncipe Felipe IV e da primeira edição de Dom Quixote de la Mancha, clássico da literatura espanhola e universal, escrito por Miguel de Cervantes. A esta época, as extensões do Império Espanhol estavam bem dilatadas. Sob os Áustrias, dinastias de reis espanhóis, também chamados de Habsburgos, a Espanha anexou todo o Sacro Império Romano Germânico, norte da Europa, Hungria e Boêmia, a região dos Países Baixos, que viria a ser a Holanda e a Bélgica, Borgonha, parte da Península Itálica, Nápoles, Sicília e Sardenha, e toda a Península Ibérica. Além de suas possessões na América, seus domínios se estendiam por todo o mundo ultramarino português, Brasil e inúmeros entrepostos na África e Ásia. Não sem razão era conhecido como o Império onde o Sol nunca se punha. Contudo, a virada do século trouxe consigo o início do crepúsculo ibérico na Europa. A crise anunciada pelo Império Espanhol inaugura o século XVII, estendendo-se como uma crise geral europeia. A obra de Cervantes expressou bem esse momento. Dom Quixote disse, abre aspas, Dom Quixote disse um adeus irônico, cruel, eterno àquele de modo de viver cavalheiresco, aqueles valores feudais cuja morte no mundo foi preparada involuntariamente pelos conquistadores espanhóis. Fecha aspas. Do Novo Mundo. Porém, paradoxalmente, se a expansão marítima e comercial europeia forjou a superação do mundo medieval, igualmente contribuiu para a manutenção das estruturas, instituições e hábitos do mundo metropolitano, sobretudo em Espanha e Portugal. Dito de outra forma, as conquistas e descobertas de novos mundos possibilitaram, a um só tempo, transformações sociais, políticas e econômicas para a Europa e a cristalização da Espanha e Portugal. Seus maiores antagonistas. Dom Quixote de la Mancha é uma obra magistral escrita por Miguel de Cervantes, 1547-1616, que pode nos ajudar a esclarecer o contexto social em que se apresentava a Espanha do século XVII. Podemos pensar a obra de Cervantes como um documento histórico que nos oferece, a partir de passagens literárias, evidências de um processo passado. Isto quer dizer que a saga do Cavaleiro Quixote é retratada em meio a um cenário de transformações econômicas e sociais importantes na Espanha do século XVII. A obra nos apresenta mais que uma metáfora de decadência espanhola e do declínio do Império Espanhol. Ela nos brinda com uma reflexão da própria caduquez que o ideal cavalheiresco representa nesta época. Um fim melancólico à sociedade guerreira. O momento de confecção da obra é aquele do agravamento da crise econômica do Império Habsburgo em seu ramo espanhol. Aliás, a crise econômica espanhola atingiu diretamente Cervantes, que viveu pobremente seus últimos anos de vida. Mas isso não o impediu de ser celebrado por todos os tempos. Vejamos, a título de exemplo, um trecho do empolgante samba enredo da União da Ilha do Governador, escola de samba, um grêmio recreativo. Nessa folia sou fidalgo, sou leitor, cavalheiro sonhador, meu mundo é de magia, vou cavalgar no Racinante, meu escudeiro é Sancho Pança, se Dulcineia é meu amor, quem eu sou? Dom Quixote de la Mancha. O gigante moinho me viu deu no pé. O povo grita olé. Nesse feitiço tem castanhola, a bateria hoje deita e rola. Vamos ler um trecho de Dom Quixote de la Mancha. Não tem jeito, né? Só para mim nasceu Dom Quixote, e eu para ele para praticar as ações e eu para as escrever.
Somos um só, a despeito e pesar do escritor fingido e tordesilhesco que se atreveu ou se há de atrever a contar a pena de avestruz, grosseira e mal aparada, as façanhas de meu valoroso cavalheiro, porque não é carga para seus ombros, nem assunto para seu frio engenho. E, a sé, advertirás, se acaso chegares a conhecê-lo, que deixe descansar na sepultura os cansados e já apodrecidos ossos de Dom Quixote, e não queira levar contra os foros da morte para Castela a velha, obrigando-a a sair da cova onde real e verdadeiramente jaz muito bem estendido, impossibilitado de empreender terceira jornada e nova saída, que para zombar de todos os que fizeram tantos cavaleiros andantes, bastam as duas que ele levou a cabo com tanto agrado e beneplácito das gentes, e cuja notícia chegaram tanto nesses reinos como nos estranhos, e com isto cumprirás tua profissão cristã, aconselhando bem a quem te quer mal, e eu ficarei satisfeito e ufano de ter sido o primeiro que gozou inteiramente o fruto de seus escritos, como desejava, pois não foi outro meu intento senão de tornar aborrecidas dos teus homens as fingidas e disparatadas histórias dos livros de cavalheiros, que vão já tropeçando com as do meu verdadeiro Dom Quixote, e ainda hão de cair de todo, sem dúvida. Livro fabuloso, não é mesmo? É você que acha. Não sem razão foi escolhido por diversos críticos literários a melhor obra de ficção de todos os tempos. Esta obra ilustra bem o declínio espanhol. Dom Quixote embarca em todas as campanhas custeadas com o dinheiro que lhe restava de sua rica família, assim como as aventuras bélicas da Espanha em toda a Europa irão esgotar os seus recursos e comprometer a prata vida das Américas. Exemplar foi o caso da Invencível Armada, criada em 1588 por Felipe II. A enorme esquadra contava com navios de várias partes do Império, sobretudo os espanhóis, portugueses e holandeses, neerlandeses, e era composta de 130 navios. Este enorme custo, soberbamente chamado de Invencível Armada, tinha como objetivo derrotar a Inglaterra protestante de Elizabeth. Porém, a frota nada tinha de invencível e logo foi rechaçada pelos ingleses. De forma semelhante à que Cervantes fez ao derrotar a Espanha de seu tempo, outro grande artista espanhol nos apresenta através da arte a Espanha do século XVII. Diogo de Silva y Velázquez foi o principal pintor da corte de Filipe IV. Sua magnífica obra compunha retratos da família real, diversos acontecimentos importantes da monarquia, anjos, bufões, etc. Essa é boa. Anjos peidorreiros, essa é boa, gostei. Dê uma olhada nos retratos. Bom, está aqui o livro, não tem como gravar o retrato no áudio, né? Só impulsos eletromagnéticos, mas vocês não iam compreender. Está aqui os retratos, está acabado aqui e tal, isso aqui e tal. Você notou alguma diferença dos retratos de Filipe IV? Repare no semblante e nas roupas do rei espanhol. O ano de 1640 é um marco na história da Espanha. Velázquez soube traçar muito bem esse momento. Perceba que, a partir daí, o pintor passou a utilizar uma paleta mais conveniente com as mudanças que passaram a castigar a monarquia. A crise econômica, a escassez de metais, as guerras, as inúmeras revoltas, transferidas para o pincel e deste para o semblante do rei. Os trajes pomposos e a representação triunfante do rei general, dominante de ímpeto de seu cavalo e por isso mesmo capaz de levar com rédea firme o destino da monarquia, trazem um ar de majestade as duas primeiras, as figuras 1.4 e 1.5. Já as seguintes, figuras 1.6 e 1.7, transmitem-nos um ar de cansaço e mergulho na fé católica, com roupas mais sóbrias, carente de artifícios cortesãos e com um semblante melancólico igualmente, conforme aponta o historiador espanhol Rafael Valadares. As pinturas de glorificação dos cercos e rendições acabaram porque, a partir daquele momento, e ao contrário do que se sucedera 20 ou 30 anos antes, os exércitos de Filipe IV não eram os vencedores, mas sim os vencidos. Numa palavra, a monarquia espanhola encontrava-se em apuros.
A Europa entre 1600 e 1648. Na Europa do século XVII, inaugura uma série de disputas que configuraram a geopolítica europeia. Se no 500 as monarquias ibéricas tiraram vantagens de suas relações mercantis e coloniais com o mundo extra-europeu, sobretudo quanto à exclusividade das rotas e transações comerciais, o século seguinte foi marcado pela contestação do Tratado de Tordesilhas, 1494, que dividia todo o globo entre as coroas de Castela e Portugal. Os anos de 1500 e 1600 marcaram o auge da entrada de metais preciosos em Sevilha, e os anos de 1630 e 1650 marcaram a queda abrupta. Mesmo oscilando, a prata continuava a ser produzida na América sem, contudo, chegar aos portos espanhóis. Que fatores explicariam essa situação? Faz-se necessário observar que a redução e escassez da entrada dos metais na Espanha teve causa uma crise espanhola e não americana. A debilidade que sofria a metrópole espanhola e sua relação econômica passiva dependente com as demais monarquias europeias explicam o desvio e o refluxo de metais. A Espanha tinha uma balança comercial bem desfavorável. Exportava produtos primários e importava produtos manufaturados, e os metais serviam para equilibrá-la. Em face desta situação, muitos homens da administração espanhola chegaram a ver na abundância de metais e a decadência do reino na abundância de metais a decadência do reino. Afinal, como lembra Pierre Vilar, ouro e prata não são apenas moeda, mas mercadorias que têm custo de produção. Todavia, se os metais não chegavam à Espanha, para onde iam? A pergunta, para onde iam? Há dois possíveis caminhos. Primeiro, serviam para sustentar os gastos da corte, tomando o rumo do norte da Europa, onde equilibravam o déficit da balança espanhola. O segundo caminho é, na verdade, um descaminho, pois a prata seguia para os circuitos de contrabando, sobretudo o tráfico com o Oriente através de Acapulco, dos portos no Pacífico e do comércio da prata. Porém, apesar de descaminhada, a prata não seguia necessariamente por rotas clandestinas, mas circulava também pelos caminhos oficiais do comércio, passando ante os portos de Cartagena, Veracruz e Sevilha. Foi, aliás, pelo contrabando que ingleses, franceses e holandeses ingressaram no comércio colonial na região caribenha. Inclusive, piratas e corsários não cansaram de pilhar as débeis frotas espanholas pelas ilhas do Caribe. Terceiro, o metal que não foi saqueado e contrabandeado ficou mesmo na América e contribuiu para dinamizar a economia colonial inteiramente. Por outro lado, o contrabando e a pirataria serviam a um só tempo para tensionar e reafirmar o sistema colonial. Afinal, foi a partir destas práticas que a Holanda, Inglaterra e França iniciaram suas aventuras ultramarinas e todos desejavam se valer da alta lucratividade do comércio do exclusivo metropolitano. Os holandeses foram os primeiros a atacarem e tomarem sistematicamente as possessões espanholas e portuguesas. Nesta época, sob a mesma coroa, reestruturando o comércio colonial a partir de suas companhias de comércio, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, WAC, foi criada em 1602. Em uma década, os holandeses bateram os portugueses no comércio de especiarias, tomaram entrepostos na África, entre eles Angola, Bahia, Pernambuco, além de importantes pontos nas Antilhas. Curaçao. Essas últimas já são responsabilidade da WIC, Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelo Atlântico. Os ingleses vieram logo depois, colonizando a Virgínia, em 1605, seguidos pelos franceses na Acádia, 1605. Assim sendo, os anos de 1600 a 1648 assistiram ao fracasso da dominação ibérica nos mares e à ascensão da Holanda, França, Inglaterra ao mundo colonial. O século XVII tem sido considerado algumas vezes na época de força, tendo em vista o autoritarismo burocrático militar dos estados absolutistas. Pierre Tianu, historiador do comércio civil atlântico, afirma que a crise da década de 1620, do período que se seguiu, teve como causa última o financiamento insuficiente de um volume de trocas crescente.
O seu raciocínio é o seguinte: as depreciações da moeda frequente de quase todos os países europeus nos séculos XVI e XVII foram sintomáticas de uma insuficiência crônica de moeda em circulação. A depreciação resultante de uma nova cunhagem, que as moedas de um certo valor nominal voltam a entrar em circulação com um conteúdo de prata ou ouro, teve efeito de aumentar a quantidade da moeda. Na medida em que os preços subiram para restabelecer o preço equivalente anterior em prata ou ouro, a desvalorização anulava-se a si própria, quando muito proporcionava apenas um aumento passageiro na quantidade de moeda efetiva. As importações de prata da Espanha suavizam esta deficiência e, proporcionando capital ao comércio, juntamente com o alimento para a inflação, incentivaram realmente o investimento no comércio e na navegação. Uma economia europeia cuja expansão era animada por pagamentos de prata vindos de Sevilha em quantidades crescentes, paralisou assim que essas injeções de prata começaram a perder intensidade. Os expedientes da cunhagem da moeda de cobre das desvalorizações que se difundiram por toda a Europa na década de 1620 agravaram o problema porque criaram o caos monetário. Resposta comentada. A pergunta é: trace argumentos centrais da explicação do historiador Pierre Chanou para a crise da década de 1620 em toda a Europa. Resposta comentada. Com a expansão ultramarina, houve uma dinamização e crescimento ilimitado do comércio que ganhava dimensão planetária. Por outro lado, embora houvesse um grande volume de diversidade de mercadorias, a disponibilidade de metais e a cunhagem de moedas não conseguiram acompanhar o ritmo. Em sua resposta, você deve destacar que, segundo o entendimento do historiador Pierre Chanou, a crise de 1620 foi marcada como uma relação entre o aumento do comércio europeu e a carência monetária que, se não impossibilitava a troca, dificultava muito a circulação comercial crescente. A solução foi adotar um sistema monetário que depreciava a quantidade do metal, mas aumentava o valor nominal da moeda. Como afirmou o historiador Pierre Vilar, o ouro e a prata coloniais não eram apenas moedas, mas eram também mercadorias, e por isso seguiam na maior parte das vezes fluxos que não o porto metropolitano. Sua resposta deve buscar esta premissa, entendendo que a crise da entrada dos metais na Europa foi antes do problema desta monarquia que de suas colônias. As guerras e as transformações. Aqui está. Vamos lá. As guerras e a transformação na Europa. No norte da Europa, a Rússia, após a morte de Boris Godunov em 1605, experimentou momentos bem amargos. Como regente, Godunov havia governado em favor de Fyodor, filho mentalmente incapaz de Ivan o Terrível, até sua morte, em 1598, tornando-se czar logo em seguida. Porém, não conseguiu imprimir uma nova dinastia, deixando uma crise sucessória vista com muito oportunismo pelos inimigos da Rússia. No tempo de Ivan, 1530 a 1584, a Rússia havia marchado para conquistar a Livônia, mas foi derrotada pelos suecos, que tomaram a Estônia, e pelos poloneses, que reconquistaram algumas cidades fronteiriças. Estes últimos, percebendo a fragilidade russa, se organizaram e, no ano de 1612, ocuparam Moscou e puseram seu príncipe no trono. No ano seguinte, foi a vez de os suecos fazerem investidas, mas a esta época uma revolta expulsou os poloneses e empossou o novo czar. Era Mikhail Romanov, filho do patriarca de Moscou. Todavia, em 1618, a Germânia ocupou o centro das tensões europeias, A chamada Boêmia protestante levantou-se uma vez mais contra o jugo dos Habsburgos católicos, oferecendo sua coroa ao eleitor protestante do Palatinado. Fraco politicamente, Fernando, que disputava o trono, protestou e conseguiu mobilizar tanto a Baviera católica quanto a Saxônia protestante para a causa dos Habsburgos. De pronto, o general bávaro Tilly investiu e conquistou a Boêmia e o Alto Palatinado,
ficando por conta dos saxões a tomada de Lusácia e Silésia em 1620. Fernando II, já imperador do Sacro Império, soube recompensar seus aliados. Os saxões ficaram com a Lusácia, os bávaros com o Alto Palatinado e seu poder de voto eleitoral, enquanto a Espanha ficou com a Alta Alsácia. Nota: eleitor. Eleitor era o príncipe ou bispo que participava da eleição do imperador do Sacro Império Romano Germânico na Alemanha, até Carlos V, 1500-1558. Os eleitores apenas formalizaram a sucessão dinástica após os imperadores foram de fato eleitos. Palatinado. Região situada à margem oriental do Reno, foi um dos territórios em que seus governantes exerciam funções de príncipes eleitores no Sacro Império Romano Germânico, a partir de 1356. A região corresponde hoje à Renânia, na Alemanha. Em 1623, a Dinamarca explorou o medo que os protestantes nutriam dos exércitos de Chile, que havia dispersado as forças protestantes e caminhado para o norte da Germânia. Esboçaram uma frágil proteção à Baixa Saxônia, um outro exército fiel ao imperador de Albrecht von Wallenstein garantiria o interesse dos Habsburgos que marchavam em direção ao Báltico. Depois que Wallenstein tomou Mecklenburg, germanos e suecos deram-se conta da situação. Os últimos mandaram tropas a Stralsund, e os príncipes germanos, ciosos da dimensão tomada pelo poder imperial, insistiam que as tropas deveriam ser dispersas e Wallenstein destruído. O conflito foi finalmente contido, afinal, o preço dessas investidas seria fatalmente um risco à sucessão dos Habsburgos. Fernando II, não sem relutância, cedeu. João de Cerclais, conde de Chile, 1559-1632, conhecido também como monge em armadura, foi um marechal de campo que comandou os exércitos imperiais durante a primeira metade da Guerra dos 30 Anos, obtendo glória em grande parte dos conflitos. Em 1632, ao correr em socorro da Baviera contra os suecos, tem cabo sua vida em virtude de grave ferimento sofrido na Batalha de Rhein. Albrecht von Wallenstein, 1583-1634, com a eclosão da Guerra dos 30 Anos, declarou seu apoio a seus serviços à causa imperial. Contudo, ao mesmo tempo em que foi fiel ao imperador, buscou engrandecer seu próprio cabedal. Atacou suecos, saxões e ganhou sua vitória, Steinau, no ano de 1633. Mas quando se mudou para os quartéis de inverno em Pilsen, correu a notícia de que conspirava em segredo contra o imperador. Fernando não perdera tempo e logo assinou uma patente para retirar Wallenstein do comando. Em 1634, acusado de traição, foi assassinado no mesmo ano. O cardeal Richelieu, arquiteto da política francesa no reinado de Luís XIII, entre 1628 e 1642, não gostou nem um pouco dessa decisão. A França almejava tirar vantagens da guerra contra os Habsburgos e não tardou a dar apoio aos suecos, como aliás vinha fazendo com a Holanda, encontrando em Gustavo Adolfo, rei da Suécia, um instrumento perfeito para a sua política. A situação da Suécia era delicada. A coroa sueca fora reclamada pelos reis da dinastia da Polônia, mas aos 17 anos Gustavo conseguiu chegar ao trono em 1611. Devido aos interesses dos dois reinos na crise dinástica da Rússia. Os dinamarqueses foram comprados com uma promessa de 400 mil ducados, o dobro do rendimento anual sueco, e a Polônia voltou-se para a Rússia sem exigir muito. Gustavo não pensou duas vezes. Aproveitando-se do contexto favorável, investiu contra a Finlândia sob domínio russo e conseguiu arrancar de Moscou um acordo 1617 que lhe dava o domínio sobre as fronteiras finlandesas e a província da Íngria. De certo, foi na Polônia, em 1626, que testou suas novas táticas de guerra, criando um corpo móvel de artilharia. A Livônia polonesa
foi tomada sem muito esforço, conseguindo-se a costa do Ducado Prussiano. A trégua garantiu o domínio sueco nos mares do Báltico Oriental. Com isso, o exército e os rendimentos de Gustavo mais que dobraram. Uma guerra europeia. Não era difícil para um país pequeno como a Suécia levantar um número suficiente de homens para uma guerra europeia, pois os exércitos desse tempo raramente excediam a 25 mil homens, e todos os estados tinham o direito legal de ordenar um levantamento feudal que possibilitasse reunir um número de indivíduos várias vezes superior a esse. O problema era que o recrutamento de mão de obra destreinada era totalmente inútil na guerra daquela época, que requeria nível profissional e trabalho coordenado entre os lanceiros e arcabuzeiros. O fato de a Espanha, devido à prata americana, ser o único país capaz de manter um exército profissional de qualquer tamanho, explica sua supremacia no século XVI e no início do século XVII. Richelieu estava atento. Seus enviados organizaram uma trégua vantajosa para a Suécia e ofereceram um subsídio anual de 200 mil ducados para a invasão da Germânia. E Gustavo nem precisava desse incentivo. A sorte estava lançada. 20 mil homens desembarcaram na Pomerânia em 1630. Dava-se início à ofensiva contra os Habsburgos, porém, nem os germanos protestantes ficaram satisfeitos com a situação. O eleitor da Saxônia temia a indisposição com os Habsburgos e a consequente perda da Lusácia. O eleitor de Brandemburgo ressentia-se pela perda de direitos econômicos sobre portos da Prússia. Gustavo fez ouvidos moucos e, nos primeiros meses de 1631, arrancou uma aliança com Brandemburgo e, com a débil invasão de Chile na Saxônia, conseguiu também seu apoio. Suecos e saxões lutaram juntos em Breitenfeld, mas Chile conseguiu varrer os últimos, vacilando somente no flanco sueco. De uma hora para outra, o equilíbrio europeu havia mudado. Gustavo tocou seu exército para o oeste, em direção ao Baixo Platinado, e os saxões marcharam para a Boêmia, pelo lado imperial. Chile rumou para a Baviera e Fernando II viu-se no encalço de convocar uma vez mais Wallenstein. Gustavo avançou e derrotou Chile na Baviera em 1632, mas os saxões acabaram expulsos da Boêmia por Wallenstein, que seguiu para a Baviera. Os dois evitaram o combate. Wallenstein mandou seus homens para a Saxônia e, quando estavam dispersos em Lutzen, Gustavo investiu, surpreendendo o exército imperial. As tropas de Wallenstein estavam a poucas léguas do ataque e, segundo o comandante Poppenheim, pôde juntar-se e encurralar os suecos. Foi uma carnificina. Poppenheim morreu antes de cair à noite, e Gustavo foi atingido no braço e logo depois fatalmente nas costas por tiros de mosquete. Apesar da perda do rei, as tropas suecas se realinharam e lançaram um feroz ataque. A noite já se fazia quando Wallenstein bateu em retirada. A batalha em Lützer marcou o fim da guerra, marcou o fim da grande força sueca, e Wallenstein, devido a uma conduta pouco subserviente, foi assassinado a mando de Fernando II. A guerra contra os Países Baixos não terminara e a Espanha, em 1634, enviou um novo exército que deixaria a Itália em direção ao oeste. A ideia era de que as tropas marchassem pela Alemanha e auxiliassem as forças imperiais. Próximo a Nördlingen, na Bavária, os exércitos leais aos Habsburgos voltaram a topar com as armas suecas. Flanco a flanco, face a face, embora com o dobro de homens, os suecos foram massacrados e, após seguidas derrotas, retornaram à Suécia. As tropas imperiais seguiram seu rumo em direção à Bélgica e os príncipes germanos, protestantes e católicos deram o tom de uma paz geral. A França de Richelieu não gostara nada das recentes notícias e encontrou uma saída para evitar a paz. Declarou guerra à Espanha. Com uma aliança franco-sueca, firmada em 1635 e completada por uma aliança das Províncias Unidas, Holanda,
a guerra ganhou uma dimensão europeia. Embora a França não estivesse em boa posição, cercada que estava pelos Habsburgos, nos Pirineus, nos Alpes, nos Países Baixos e no Reno, tomou a frente da batalha e posicionando seus exércitos em todos os flancos, mas manquejou devido à ausência de um exército regular. Foi com a morte de Fernando II, 1637, e a coroação de Fernando III, mais moderado que as vitórias tenderam para o lado dos franceses. Lorena a leste, Artois e Arras ao norte, Turim a sudeste, Roussillon e Barcelona ao sul. As vitoriosas investidas francesas não foram atrapalhadas nem pelas mortes do cardeal Richelieu e do rei Luís XIII em 1643. Com o rei Sol, Luís XIV e o cardeal Mazarino, a França tornou-se mais ofensiva, contando com importantes derrotas impostas pelos súditos do Príncipe de Orange, Províncias Unidas, e pelos suecos no norte da Europa. A Baviera fora invadida e Munique sitiada, abrindo a rota de Viena em favor dos franceses. Sem muita escolha, o imperador aceitou a solução de paz confirmada pelo Tratado de Westfália, 1648. Porém, a Guerra Franco-Espanhola permaneceria até 1659, como Tratado dos Pirineus. Na Península Ibérica, a ilusória unidade espanhola foi garantida por uma política de respeito às leis e autonomias locais. Aos 4 principais reinos, Castela, Aragão, Navarra e Leão, foram anexados outros tantos sob a fórmula de que, mesmo depois da União, estes reinos continuariam sendo tratados de maneiras distintas, com leis, foros e privilégios próprios, configurando aquilo que ficou conhecido como monarquia compósita. O problema foi que, com o passar dos anos, o rei espanhol tornava-se cada vez mais castelhano, gerando inúmeros descontentamentos das elites dos outros reinos. De certo, após 1620, os governantes não estavam mais inclinados em manter concessões e respeito aos privilégios locais, pois acreditavam isso constituía um obstáculo à eficácia do governo. Havia sem dúvida uma tendência de centralização do poder na monarquia, cuja fórmula se fazia na máxima: muitos reinos e uma só lei. Essa concepção ganhou cores e funcionamento na ação política desastrosa do valido Felipe IV, o Conde-Duque de Olivares. Olivares tentou reformar a política espanhola a fim de dar cabo à crise que se passava à monarquia. Seu plano de governo pautava-se no reforço do poder real, centralizando e unificando as províncias espanholas e os reinos europeus sob as ordens de Madrid, na reforma administrativa e burocrática do Estado, bem como no fomento de uma política que protegia os comerciantes espanhóis, concedendo-lhes vantagens comerciais no desrespeito aos privilégios locais, na criação de impostos públicos a fim de sustentar os custos militares e cortesãos. Porém, estas reformas esbarraram em protestos e, no limite, em movimentos de separação política como aqueles ocorridos na Catalunha, 1640, em Portugal, na Catalunha em 1640, em Portugal 1640, na Andaluzia em 1641, em Nápoles em 1647 e na Sicília em 1648. A Espanha passava por maus momentos. A crise do século XVII. Um orador inglês disse com razão, em 1643, que esses dias são dias de convulsões e essas convulsões são universais. No Palatinado, na Boêmia, na Germânia, na Catalunha, em Portugal, na Irlanda, em Inglaterra, muitos homens daquela época imaginavam que seu mundo estava mesmo em crise, tomando tamanho o volume de revoltas e alterações. Sem dúvida, esses tempos são marcados por uma totalidade contraditória. Ao mesmo tempo que carregaram as permanências do passado, trazem consigo os germes do futuro. O século XVII é um tempo tipicamente transitório, no qual está presente a busca pela permanência e estabilidade da sociedade, em que, paradoxalmente, se funda uma ideia de mudança e individualização, substituindo uma civilização cujo alicerce era a ideia de dever coletivo por outra fundada sobre os direitos da consciência individual.
A este profundo sentimento da enquete se deu especificamente a época moderna. Paul Hazard deu o nome da crise da consciência europeia, que teve seu ápice entre os anos de 1680 e 1715. Contudo, para muitos historiadores, a crise do século XVII apresentou motivações estritamente econômicas. A queda dos preços, o baixo volume da produção interna europeia e o declínio da grande parte do comércio internacional foram fatores decisivos para essa vertente explicativa. Já outros pesquisadores viram nas guerras do século XVII uma chave essencial para entender esta crise. Vamos entender melhor estas explicações. Os historiadores alinhados com o marxismo entendem que a crise do século XVII representou a última etapa de transição entre feudalismo e capitalismo. Todavia, o próprio Karl Marx não situou bem a questão. Em seus primeiros escritos, como O Manifesto Comunista e A Ideologia Alemã, apontou que o capitalismo existia dentro do feudalismo, nos interstícios do feudalismo, para usar suas palavras, e só encontrou na corrente principal da história quando as classes burguesas romperam os grilhões desse sistema. Já em textos posteriores, Crítica à Economia Política e o Capital, Marx compreendeu que a superação do feudalismo deu-se nas relações de propriedade, especialmente na expropriação do campesinato inglês. Os debates que se seguiram apoiaram-se nesses parâmetros. A questão de quando o modo de produção capitalista se desenvolve a ponto de tornar-se o sistema socioeconômico predominante foi de fundamental importância para o marxismo. Embora tenham divergido em alguns pontos, esses historiadores chegaram a um consenso de que foi no século XVII que ocorreu o ponto alto dessa transformação. O economista inglês Maurice Dobb foi um dos primeiros a perceber que, embora a crise tenha sido geral, foi somente na Inglaterra, graças à Revolução Puritana e à maior representação burguesa no parlamento, bem como se deu o desenvolvimento mercantil e industrial, que as forças do capitalismo triunfaram. A Revolução Puritana, 1642-1649. Conforme a visão da historiografia marxista, foi o resultado do conflito de classes entre a burguesia e a nobreza, o parlamento e o rei, que possibilitou o rompimento dos enclaves para a instauração do capitalismo na Inglaterra. Esta revolução insere-se em um quadro maior, conhecido como Revolução Inglesa, que possui como desdobramentos a Guerra Civil, a experiência republicana de Cromwell, a Restauração e, finalmente, a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. A crise do século XVII foi, nesse sentido, uma fase de desaceleração econômica e recessão após a grande expansão comercial europeia, superada apenas pelas forças produtivas de uma burguesia revolucionária, mais atravancada pelo sistema feudal. Entretanto, a crise foi de fato estudada pelo historiador Eric Hobsbawm, que partiu dessas premissas para responder às seguintes indagações. O que diferiu a crise do século XIV daquela ocorrida nos 3 séculos depois? Por que a expansão marítima e comercial não conduziu a Europa diretamente para uma revolução industrial? Quais foram os obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo? Hobsbawm, 1974. Preocupava-se em apresentar provas de que houve uma crise geral europeia, apontando que os centros econômicos mais pujantes e tradicionais, como o Mediterrâneo, Itália, Espanha, Portugal e Turquia, e o Báltico, França, Polônia e Dinamarca, conheceram uma crise que abalou suas hegemonias ao mesmo tempo que a Inglaterra, Províncias Unidas, Suécia e, em uma situação intermediária, a França, se desenvolveram. Segundo sua análise, é possível que os lucros obtidos no ultramar não conseguissem, a partir de meados dos 600, compensar os prejuízos do Mediterrâneo e dos mares do norte. Tanto o comércio como a produção manufatureira entraram em colapso nesses países. Junto com praticamente toda a Europa, sofreram um forte declínio populacional e enormes gastos com guerras e insurreições. Assim, poder-se-ia pensar que esta crise não foi nada mais resultado e efeito direto de várias guerras do século XVII. No entanto, como explicar que ela também tenha afetado regiões europeias que não conheceram os generais e intendentes do exército? É o fato que estes componentes apenas agravariam a crise já em curso. Nas palavras do historiador, para que o capitalismo se implante,
A estrutura da sociedade feudal ou agrária deve passar por uma revolução. A divisão social do trabalho terá de ser muito elaborada. Caso se deseje incrementar a produtividade, a força social do trabalho deve ser radicalmente distribuída, passando da agricultura para a indústria. Durante esse processo, enquanto não houver uma grande quantidade de trabalhadores assalariados, enquanto os homens satisfazerem suas necessidades através da própria produção ou através do intercâmbio em numerosos mercados locais, existirá um limite para o lucro capitalista. Claro, isso é óbvio. A crise do século XVII provocou de fato uma enorme expansão de mercados europeus, mas pouco alterou sua estrutura social, cerceando seu alcance ou ainda criando seus próprios limites, sua própria crise. Dessa forma, afirma Hobsbawm, a expansão econômica verificou-se em um quadro social em que não foi possível a superação dos entraves feudais, mas, pelo contrário, a adaptação destes àqueles. Nesse sentido, a crise do século XVII forjou sua própria solução ao eliminar as barreiras feudais e contribuir para a consolidação de um novo sistema econômico, o capitalismo. A Inglaterra, país da Revolução Burguesa completa, foi o primeiro país a subordinar a política à economia, e o primeiro a superar os grilhões medievais. A Revolução Inglesa, portanto, com todos os seus resultados de grande alcance, é, no sentido real, o produto mais decisivo da crise do século XVII. O historiador inglês Trevor Roper parte da premissa de que existiu de fato uma crise geral europeia, mas discorda quanto às suas motivações. Segundo ele, a análise marxista é construída a priori, ou seja, estabelecendo a causa pelo efeito, pois, sabendo-se que o capitalismo se consolidou primeiro na Inglaterra, em um momento entre o início das descobertas e a Revolução Industrial, e tomando por certo de que este rompimento foi violento. Eles encontram exatamente, os marxistas, encontram exatamente a meio caminho dessas datas limites. A violenta Revolução Puritana na Inglaterra exclamam Eureka! A partir daí, as outras revoluções europeias se encaixam como revoluções burguesas abortivas. Isso aqui é o Roper que está falando. O historiador lança luz sobre as manifestações da crise na esfera política, estudando as muitas revoluções que aconteceram no período. Sendo elas a Revolução Puritana Inglesa, 1640, a Fronda na França, o golpe de Estado de 1650 na Holanda, as sublevações na Catalunha, Portugal e Andaluzia em 1640 a 1641 e de Nápoles, 1647 a 1648. Essas revoluções, se estudadas em separado, constituem explicações independentes, mas se colocadas em relação, constituem-se manifestações de um mesmo problema, uma crise geral. Assim, na medida em que foi uma crise geral, ou seja, abstraindo as variações locais irrelevantes, foi mais lata e mais vaga do que isso, do que foi na realidade, uma crise das relações entre sociedade e Estado. Fronda. Série de revoltas ocorridas na França entre 1648 e 1653, durante a minoridade de Luís XIV e a regência de Ana da Áustria. Uniu nobres e membros do parlamento que vinham perdendo o poder com a política de fortalecimento do governo real, iniciada pelo cardeal Richelieu. Seu fracasso abriu caminho para o governo absolutista. Nesse sentido, enquanto durou a prosperidade e a expansão comercial, foi possível manter-se um Estado baseado no desperdício e no parasitismo, que Trevor Roper chama de renascentista. O Estado renascentista nada mais era do que um vasto sistema de centralização administrativa, servido por uma multidão cada vez maior de cortesãos ou funcionários, ou seja, o Estado absolutista. Enquanto na Espanha o antigo regime sobreviveu engessando a sociedade, na Inglaterra, Holanda, França, a crise deu cabo de uma era, livrando-se de carga muito pesada e adotando uma política mercantilista responsável. Desse modo, as cortes renascentistas e o padrão de gasto de seus estados foram os responsáveis pela crise. A análise de Trevor Roper incorpora suas ações políticas ao seguir de perto os dogmas do liberalismo. Para ele, a crise ocorreu devido ao tamanho do Estado, comprometido com uma sociedade de corte e gastos exorbitantes, assim como sua superação só pôde ser alcançada graças à redução de suas dimensões. Diferentemente desses dois últimos pesquisadores, a historiadora russa Lublinskaya
Tem uma outra explicação para essa crise. Primeiro, ela questionou a generalidade, a gravidade e a duração da crise, desconstruindo a ideia de que foi uma crise geral defendida por Hobsbawm, o Trouble Broker. Em seguida, apontou a heterogeneidade das estruturas econômicas e as diferentes tendências políticas na Europa, ou mesmo dentro de cada Estado. Impediram o aparecimento da crise geral em todos os níveis. Sendo assim, da mesma forma que as motivações são antes particulares hoje que gerais, as soluções para as possíveis crises são diferentes em cada Estado. Por sua vez, os primeiros séculos da época moderna não devem ser vistos como etapas de embate entre duas formas sociais puras, feudalismo e capitalismo, mas como uma etapa com características próprias, cujas naturezas econômica e social deveriam ser estudadas na sua especificidade. A autora, para embasar sua análise, toma como exemplo o caso francês, apresentando alguns fatores que teriam levado à crise. São eles: guerra civil, fronda, baixa produtividade manufatureira, acumulação de capital limitada e ausência de grandes recursos coloniais. Por fim, segundo seu entendimento, a crise seria resultante da debilidade da produção manufatureira em uma fase inicial do capitalismo, de uma luta entre os diferentes ritmos do desenvolvimento de uma economia capitalista nos países europeus. Porém, é importante ressaltar que, segundo adverte o historiador francês Jean de Vries, crise nem sempre é sinônimo de retrocesso econômico ou social, mas, pelo contrário, é possibilidade de transformação. No século XVII, algumas economias europeias apresentaram capacidades diversas para tirar proveito de múltiplos problemas que ocorriam. É neste momento que a França, a Inglaterra e a Holanda assumem a hegemonia geopolítica europeia. Da mesma forma, o 600 marcou o fim das guerras na região da Europa e início do jogo em que a política dos Estados europeus das suas alianças e interesses ganhavam a cena do tabuleiro. A Guerra dos 30 Anos, que iniciou com um conflito político-religioso, tomou dimensões europeias. As questões religiosas foram tão logo passadas a segundo plano e a política geral dos Estados tomou a cena. Foi uma luta contra a posição preeminente e a política mundial dos Habsburgos e, no limite, espanhola, o fim do sonho imperial de Carlos V. Resposta comentada. 2a. Segundo a vertente econômica, os conhecimentos foram a queda dos preços, o baixo volume de produção interna europeia, o declínio da grande parte do comércio internacional, bem como a mudança dos centros econômicos tradicionais, Mediterrâneo e Báltico, para outros em ascensão, Inglaterra, Províncias Unidas, Suécia e França. Os historiadores da vertente políticas insistem nas revoluções, como a Revolução Puritana Inglesa, 1640, a Fronda na França, o golpe de Estado em 1650 na Holanda, as sublevações na Catalunha, Portugal e Andaluzia em 1640-41 e de Nápoles, 647 e 1648. Os elementos comuns às duas vertentes são gastos com guerras internacionais, guerra civil e declínio populacional. 2b. Sua resposta deve se encaminhar para a argumentação de que, para os historiadores marxistas, esta crise contribuiu para a consolidação do capitalismo na medida em que forjou a superação dos grilhões feudais, estando sobretudo na Inglaterra, o locus dessa superação. A segunda parte da resposta é pessoal, porém, caso você responda negativamente, deve abordar a questão teleológica que há nessa vertente historiográfica explicativa. Atividade final. Atende aos objetivos 1 e 2. As grandes descobertas, dando continuação a um movimento anterior, tinham, durante o século XVI, estimulado prodigiosamente a atividade comercial e, consequentemente, todas as atividades econômicas. Em uma época em que a pobreza de meios de pagamento e dos instrumentos de crédito pareciam condenar o mundo a uma certa estagnação, elas forneceram-lhe uma excepcional oportunidade de ressurgimento, ao revelarem a existência de jazigos de metais preciosos que haviam permanecido praticamente desconhecidos até então. Graças a elas e graças ao espírito de iniciativa dos homens que souberam aproveitar seus resultados, o século XVI tinha sido uma época de expansão econômica, de alta dos preços e da produção. E feitas as contas, apesar das crises graves, uma época de incontestáveis progressos. Ora, a fisionomia de conjunto do século XVII apresentava-se de uma maneira totalmente diversa.
O século inicia-se sob o signo inquietante de um relativo afrouxamento da produção de metais preciosos. As minas da América começam, ao que parece, a dar sinais de esgotamento. A quantidade extraída ainda aumenta, mas a um ritmo que já não é de outrora. É certo que, apesar de algumas perdas devidas a naufrágios ou batalhas navais, o estoque de metais preciosos em circulação no mundo não se acha diminuído, mas esses sintomas de esgotamento surgem precisamente em um momento em que a expansão da economia europeia, nessa altura, motor da economia mundial, exigia um volume superior de numerários. A massa monetária já não corresponde, senão numa medida cada vez mais insuficiente às diferentes necessidades humanas. Relativamente ao conjunto do século, e mesmo relativamente aos primeiros decênios do século XVIII, é correto falar-se de uma relativa escassez monetária. Pierre Gaubert. Desde cerca do ano de 1600 que os preços baixaram ligeiramente. Após 2 decênios de hesitações, a tendência para a baixa confirma-se. Entre 1620 e 1630, a conjuntura internacional torna-se francamente má. A Europa e o mundo entram em um longo período de recessão, entrecortado de breves recrudescimentos e de acidentes difíceis. Recessão que dura mais de 100 avançando grandemente, pelo menos em determinados países. Pelo primeiro terço do século XVIII e só termina com a chegada progressiva e maciça ao mercado mundial de novas quantidades de metal precioso, o ouro de Moçambique, primeiramente e depois do Brasil. Os metais preciosos e os meios de pagamento constituem um fator capital de desenvolvimento da economia e, portanto, das condições de vida. A sua escassez, ainda que moderada, pode provocar uma paralisia relativa ou mesmo uma estagnação das atividades humanas, mas não pode, por si só, provocar catástrofes espetaculares. Estas, particularmente graves e numerosas do século XVII, foram consequência de fatores meteorológicos, cósmicos, portanto, resposta comentada. Em sua resposta, você deve salientar que o contraste entre o progresso econômico do século XVI e a recessão do século XVII, destacando o declínio da produção de metal americana como fator preponderante da crise do século XVII. Segundo a autora, um dos fatores que tornaram possível essa superação foi o afluxo de ouro brasileiro nas décadas mais tarde. O que as monarquias do século XVII pretendiam não era tanto a centralização, mas o fortalecimento de suas dinastias, a imposição do princípio da autoridade sobre seus súditos considerados pouco obedientes e poucos cumpridores de suas obrigações, especialmente em matéria fiscal e na reputação na cena internacional. Reputação essa considerada impossível sem um exército vitorioso e temível. Para poderem alcançar esses objetivos, os grandes estadistas da época puseram em marcha ambiciosos programas de disciplina social, reforma política e fomento econômico. Programas esses que os impeliram a intervir na área provincial e local, continuando assim a ação já iniciada anteriormente, sobretudo nos finais do século XVI, quando os organismos públicos, tanto centrais como municipais, se tornaram mais presentes na vida local, com a intenção de remediar os efeitos da crise social e econômica do momento. Depressa, no entanto, os intermináveis gastos materiais da Guerra dos 30 Anos se converteram na primeira e obsessiva prioridade que redundou num novo interesse em se assegurar a fidelidade das províncias fronteiriças e em obter recursos de todo o país, sem esquecer nunca a tendência para o nacionalismo econômico de sinal mercantilista, tão característico daquelas décadas. Nos países onde o aparelho estatal era relativamente forte, como acontecia na França e na Inglaterra de Oliver Cromwell, foi possível ao governador atuar com menos preocupação do que países onde o aparelho estatal era menos poderoso, como era no caso do Império Espanhol. Convém, em qualquer caso, ter presentes quais eram as autênticas motivações daqueles reis e ministros. B. Sua resposta deve destacar, entre outras preocupações, a imposição do
do princípio da autoridade sobre os súditos do reino, a fim de cumprirem suas obrigações fiscais, o fortalecimento da reputação internacional com um exército forte e vitorioso, sobretudo nessa época de guerras, o cuidado com a fidelidade das províncias fronteiriças e com os gastos materiais que garantem os recursos de todo o reino, a progressiva presença dos organismos públicos na vida social. Esta fase procura dar conta de que o processo de centralização espanhola ocorreu via Reino de Castela. Da mesma forma, aponta que a partir da ação política do conde Duque de Olivares, a monarquia castelhana não mais inclinada a manter concessões a respeito aos privilégios locais, pois acreditavam que isso constituía um obstáculo à eficácia do governo. Resumo. A crise do século XVII foi um divisor de águas na história da Europa, pois colocou em ênfase um declínio político-socioeconômico dos Habsburgos, notadamente na Espanha. Suas consequências desaguaram os diversos acontecimentos, como a Guerra dos 30 Anos, evento que acentuou a ascensão da Inglaterra, França e Holanda no cenário geopolítico. Assim, esta aula tem como objetivo perceber as mudanças políticas e territoriais da Europa marcada por inúmeros conflitos bélicos e diplomáticos, bem como os limites e as possibilidades da crise geral que arrasou todo o continente, passando em revista a historiografia sobre a temática.